Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. O Pai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje aqui estamos com Leir Stort. Queridos amigos e irmãos, sejam abençoados em família, mas vamos lembrar as bênçãos, a paz, a felicidade, alegrias, dependerá sempre de conhecer-se como espíritos, que é a nossa realidade. Leiam, estudem a doutrina dos espíritos. Temos Marcelo Aranda. Esperança e fé para todos e todas. E Guilhermina. Agradecendo ao Pai por estarmos juntos. Não sei se vocês sabem, mês passado não, meu Deus do céu. Eita, acho que legal, não repara não. Cada vez pior, né? Foi em janeiro. Olha lá. Estou cada vez pior. Sem tempo, sem marcação. Em janeiro nós comemoramos bodas de Jaspe, né? Eu não entendi muito bem, não. 47 anos de casado, nós dois, né? Isso é karma. 47 anos, ó Pai, tá vendo? Estamos aqui trabalhando, graças a Deus. Exatamente. Não, benção. 47. 47 anos de casado. Eu somei 48. Foi? Aproveitem todos os momentos. Sim, é importante. Ainda continua somando, né? Porque sim, claro. Continua vivo. Não, então, vamos ao trabalho. Vamos. Vocês desculpem, mas aquele negócio, a gente adora estar em família, que cada um dos nossos ouvintes é um irmão nosso. Sim. E nós gostaríamos muito de transmitir, através das nossas palavras, o nosso carinho e a nossa gratidão pela boa vontade que vocês têm para conosco. Então, Marcelo, pergunta número 34 de O Livro dos Espíritos. Maravilha. Então aqui diz o seguinte: as moléculas têm forma definida? Se fosse perguntar hoje, tenho certeza que todo mundo vai saber responder. Exato. Agora, quando na época, né, Kardec, os estudos que ele fazia na época, os espíritos responderam para ele. Certamente as moléculas têm uma forma. Olha que resposta maravilhosa. Mas que não podeis apreciar. Né? Então, vejam que interessante, né? Que ele vai trazer para a gente essa concepção, essa ideia, né? Dessa substância, desse elemento, né? Que a gente chama de molécula, e essa ideia naquele momento tão revolucionária que elas têm formas, né? Hoje a ciência cada vez mais cria modelos, e aí a partir desses modelos se estuda, e aí através cada vez mais do proteoma e de outras ciências que são nascedoras desse novo século do saber, vai conhecendo os detalhes, as formas destas substâncias, e cada vez mais se aprende que elas são muito importantes. Mas ele vai dizer na época que a gente não tinha como apreciar, quer dizer, porque você não consegue, como um microscópio ainda, talvez, olhar no microscópio e ver assim, está ali a célula, está ali bonitinha. As moléculas ainda é um processo, né, que através de equipamentos, aparelhos, espectrofotômetros e outros, que você vai criando, vai dimensionando, né, criando modelos que vão representar essas estruturas. Mas é fantástico, né? Imagine isso no campo espiritual. Exato. Os pensamentos também. Imagine que, como as moléculas,
os nossos pensamentos nós não vemos, mas eles se formam, eles saem de nossa mente, né? E aqueles que são mais sensíveis são capazes de, às vezes, ter, né, uma noção ou ver esses pensamentos. Por isso que é importante a gente estar sempre atento. Exato. Então, interessante, inclusive, hoje que nós conhecemos que existem as formas de isomeria levógera, destrógera, que muda até a estrutura e a forma de agir das diversas moléculas e tal. Hoje que nós temos conhecimento a respeito de terapêuticas moderníssimas, exatamente por conta do desenvolvimento de moléculas, inclusive até você pode calcular em computador a conformação tridimensional da molécula de um determinado fármaco e a partir daí calcular se ele vai ter uma viabilidade, uma meia-vida adequada, uma utilização correta diante do organismo do paciente. Gente, nós ainda estamos assim no descortinar de uma nova era de conhecimentos muito positiva para a humanidade. Agora, o que nós temos que entender é que este conhecimento tem que ser utilizado para o bem de todos. Quando falamos o bem de todos, é o bem de todos mesmo. Porque não estamos num sistema isolado. A dor do nosso semelhante tem que nos atingir de tal maneira que nos mobilizemos para a solidariedade. O sofrimento de outro tem que nos mobilizar no sentido de refletirmos assim: o que eu posso fazer para modificar isso? As moléculas têm forma, temos também forma de pensar. Vamos disciplinar o nosso pensamento, vamos disciplinar o nosso sentimento, entendendo que tudo aquilo que modifica o meio material à nossa volta é resultado de quê? Da nossa capacidade de pensar, da nossa capacidade de criar e da capacidade de interagir com o meio. Quando pensamos, por exemplo, em grandes líderes da história, imaginemos, por exemplo, o chamado Milagre de Calcutá, o Milagre de Nova Delhi, quando, em 2 ocasiões, com greve de fome, Gandhi conseguiu parar com uma onda de violências extrema que aconteceu nessas 2 cidades em 1948. O que ele fez? Ele apenas fez uma greve de fome e se recolheu em prece, sem disparar um tiro, sem algemar ninguém, sem prender ninguém, sem responder violência com violência. Ele, com amor, conseguiu apaziguar 2 cidades que estavam em franco conflito. Quando vemos o exemplo de Martin Luther King, que pacificamente resistindo às atitudes de discriminação que havia em sua época, ele semeou amor para a humanidade. Ele disse: eu tenho um sonho. Qual era o sonho dele? Em que todos seriam vistos como irmãos. Da mesma maneira como Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós vamos descobrir que a grande energia mobilizadora da matéria foi, é e continua sendo o amor ao próximo. Foi o que fez Jesus multiplicar os pães e os peixes.
colocar a mão em alguém, curar-lhe uma enfermidade, ou ele perceber que simplesmente ao tocar a fimbra de sua roupa, uma mulher que estava cronicamente enferma se curou instantaneamente. Por quê? Foi o amor dele junto com a fé daquela mulher. E aí, as moléculas têm uma forma que não se poderia apreciar naquela época. Em 1857, há 165 anos atrás. Hoje já se pode ver mais um bocadinho. Hoje, nós conseguimos enxergar, através de várias manobras, cromatografia, eletroforese, meu Deus, esqueci o outro nome. São vários. Espectrofotometria. Tem várias técnicas. De chama, de diversas outras técnicas. E hoje nós conseguimos até avaliar moléculas em galáxias distantes. Isso aqui é abuso, né? Para analisar a composição de planetas e estrelas através do estudo espectrofotométrico. Sim. E aí, meu Deus, será que nós chegamos a esse conhecimento para não mudar interiormente? O que estamos fazendo de nós? Como diz o Leir, temos que estudar a doutrina espírita profundamente e a cada pergunta refletir em que isto vai me ajudar para me modificar. Simplesmente o seguinte: se pretendemos ser o que Jesus disse, vós sois deuses. Tudo aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda tem 1 milímetro de diâmetro. Nós precisamos apenas ter a fé do tamanho de um grão de 1 milímetro de diâmetro. Podeis fazer tudo aquilo que eu faço. Então, e aí Pedro, em Atos dos Apóstolos, humildemente vai e diz: nada tenho para te dar, mas se Deus quiser, tu serás curado. A um indivíduo que o abordou na porta do templo, e o indivíduo saiu curado. Então, é aquela questão, nós temos que analisar esses exemplos, juntar com os conhecimentos científicos e fazer bom uso disso. Guilhermina. Não tem muito o que consertar a respeito disso, porque tem a pergunta 34A, que complementa, falando sobre formas das moléculas, e que, obviamente, a gente não teria condição de apreciar na época, e te pergunta: essa forma é constante ou é variável? Já disse que tem formas, tem uma forma. Agora, essa forma, Kardec pergunta, mas é constante ou é variável? E a resposta é muito óbvia, clara, muito transparente. Constante para as moléculas elementares primitivas. Lembra que eu falo lá atrás, já estudamos as moléculas elementares primitivas. Mas essas são constantes, essa não muda. Mas variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais do que aglomerações das primitivas. As modificações. Exato, isso aí é de uma clareza de raciocínio, se a gente parar para pensar, fantástica. Constante para as moléculas alimentares primitivas, sim. Mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras. Aí vem a última frase, é cruel. Porque o que chamar de molécula ainda está longe da molécula elementar. Aí a gente está caminhando, a ciência caminhou muito, a gente está conseguindo cada vez mais reduzir, e ele coloca para nós, na pergunta 34 acima, nós não podemos apreciar as moléculas que têm a forma, porque nós precisamos mudar.
Não adianta só a gente criar tecnologia, a gente avançar na tecnologia, a gente avançar no estudo técnico que vai aprimorando, mas a gente precisa ter o olhar de ver. E o que a gente vai fazer com toda essa tecnologia, com todo esse avanço? A gente vai fazer o que com isso? O que vai nos tornar brilhantes, sábios, cientistas fantásticos? Mas o que nós, pessoas, indivíduos, estamos fazendo com todo esse conhecimento? Aí alguém vai me perguntar, mas eu não lido com isso, eu tenho outra profissão, Mas não é isso. O que isso está mudando? A sua vida, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de se comunicar com o teu irmão. A gente tem já há algum tempo conversando sobre a invisibilidade das pessoas. Porque na medida que as cidades estão crescendo, a complexidade da sociedade cada vez maior, com separação das pessoas, dos grupos, etc, etnias, e tal, classe social, etc. E aí a gente vai ficando cada vez mais envolto na bolha. E essa bolha, que nos é confortável naturalmente, cada um na sua bolha, cria já há um bom tempo, cria uma realidade de invisibilidade. É você estar andando na rua. Você não vê o cara que está sentado. Você não vê aquele que te pede. E se ele pede a você, você se irrita. Você já deprecia, porque você está incomodando você se pede alguma coisa. Mas você não vê, você simplesmente passa. E é exatamente essa teoria da invisibilidade que eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu já comentei aqui em outras ocasiões, que a gente precisa parar para ver. O outro é irmão nosso. Não importa quem seja o outro. Não importa quem seja o outro. Vai desde aquele que nos aborda na rua porque pede um dinheiro para comprar uma comida, e aí você não quer dar o dinheiro porque ele vai comprar o que não deve, mas nada te impede de chegar num bar, numa lanchonete e compra para ele, já que você duvida do que ele está dizendo que vai fazer com o dinheiro que você poderia dar, então você vai lá e compra. Aí você já ouviu, mas eu não uso dinheiro vivo. Ok, pega o seu cartão e vai lá e faz, que faz o mesmo efeito. Não é resposta. Mas vai desde aí, que é o mais óbvio, que é o mais comum, daquela pessoa que você convive, que você tem diferenças e que você, como se diz hoje em dia, tem o ranço, você te incomoda. Isso é muito o empregado doméstico que presta serviço de casa. Sim, mas eu digo, além do empregado doméstico, aquela pessoa com quem você convive, que pode ser um parente, que pode ser um colega de trabalho, que pode ser... Ok, a pessoa... Mas e você? Como é que você está trabalhando isso dentro de você? Aí, seguindo aqui, como é que estão as suas moléculas? Como é que você está trabalhando as suas moléculas que compõem o seu corpo físico e que compõem o seu corpo fluídico? Você está trabalhando como isso? Porque isso interessa, o outro faz parte do cenário, mas você é filho de Deus. Então, você tem que saber o que você está fazendo por você. Não depende do outro. Depende da tua ação, da tua atitude. Mais ou menos por aí. Inclusive, é o... Não posso me empolgar. Não, pode, não deve. É interessante que a gente pensa em termos de saúde orgânica e se esquece da nossa própria insalubridade mental. Sim. E emocional. Com certeza. Eu tive recentemente uma experiência que foi até hilária. Tem um paciente que é portador de gota e tem ácido úrico elevado, então ele não pode comer determinadas coisas. Claro. Então, ele e a mulher dele, que ele disse, e graças a Deus ele valoriza bastante aquela mulher dele. Tá? Não vou dizer que ela é uma santa, não, ela é durona, é difícil, mas é realmente a esposa que ele precisava ter. Ele diz, a fulana é quem cuida de mim.
Então, ele sabe que se ele está bem de saúde atualmente é graças a ela. Aí, recentemente, ela ficou na minha frente e falou assim: meu Deus do céu, fiquei sem chão, porque eu fiz com que ele falasse. Ele teve uma crise de gota. Mas ele está fazendo a dieta direitinho, tal. O exame recentemente deu tudo certinho. Recentemente quando? Tem 3 meses atrás. Não, em 3 meses muita coisa pode se alterar. O que você andou fazendo? Eu tenho que falar? Tem. Tem, porque é o mínimo que você tem que fazer. Veja bem, você não pode mentir para o advogado, que senão você vai preso. Você não pode mentir para o médico, senão você morre da doença que você não revelou o sintoma. Você não pode mentir para um sacerdote, que aquele negócio, na hora que você partir, né, você não vai receber o apoio espiritual. Então, tem que falar mesmo. Ele falou que tinha enfiado o pé na jaca durante 3 meses. Comeu pudim que não sério, podia. Ele fazia dieta bonitinho Em dentro casa. de casa. Chegava na rua. Saía à rua, olha, e tomava refrigerante, e comia carne, e comia camarão, tal. E por aí foi. A mulher falou para mim: eu fiquei sem chão. Realmente. E o pior de tudo é que a minha secretária ria. Que negócio, nós somos amigos, muito mais do que médico e paciente, nós somos amigos há mais de 30 anos. Né? A filha do casal nasceu na mão da Guilhermina. Sim. De uma forma muito pouco cristã, eu pensei o seguinte: ela não bateu nele, não? Quase. Então Quase. é interessante a gente ver que como é importante a gente olhar as moléculas, Sim. mas também olhar essas outras moléculas. Exato. Que é o que Santo Agostinho falava, né? Exato. Do conhece a ti mesmo. Exatamente. De você olhar para você, o que, como o Paulo falava, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso serve para as coisas materiais, para as moléculas Não, materiais. eu estou citando a história Exato. do enfiar o pé na jaca, na comida, Exato. para a gente aprender e refletir de como a gente se alimenta espiritualmente. Exatamente. Porque não Como é que nós lidamos com as nossas moléculas Não é espirituais? só a garfite, né? Não. Não é só a garfite, pelo contrário. Por incrível que possa parecer, como eu ouvi uma vez um amigo meu dizer: olha, nós cometemos muitas leviandades, mas a pior das leviandades ainda é ligada ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Tem muitas coisas que nós não ousamos confessar a nós próprios. Tem isso também. Então, são as pequenas crueldades do dia a dia que, se você não prestar atenção, você vai estar perpetrando crimes enormes, nem que seja pela própria omissão Exatamente. de fazer o bem. Exatamente. E é aquela história. Não é só fazer o bem ao outro, também fazer o bem a si próprio. E não precisa ser herói. É o cotidiano. É o É cotidiano. o cotidiano. Não é ser herói. Digamos assim, vamos treinar, manipular as nossas moléculas internas para o bem? Isso. Simples. Todo dia vamos pensar num sentimento positivo e tentar exercitá-lo. Se tiver dúvida, pensa no nosso exemplo maior, que é o nosso Pai. Exato, não. O exemplo é O Jesus. exemplo é Jesus, ponto. Ponto. Está ali. Pensar em Jesus. Como ele faria nessa situação? Exatamente. Só que é difícil. Exatamente. Como Jesus resolveria isso? E nós vivemos uma época em que, para plantar esperança, temos que pensar em Jesus, Sim. no que ele ensinou, viver o que ele ensinou e tentar praticar. Se a gente pelo menos tentar, já é um começo. sair da inércia. Pode não conseguir, mas tentou. Na Refletamos próxima a consegue. respeito. Então, É isso. Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, agora está para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo
Esta dádiva que a todos nós foi dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez dando sequência ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui terminando o seu capítulo 6º, na parte das mensagens enviadas pelos Espíritos, as instruções dos Espíritos. E neste capítulo especificamente, são 4 mensagens, todas mandadas pelo Espírito de Verdade, que é, no fundo, o grande consolador nosso, né? Prometido, inclusive, por Jesus. Então, nós vamos terminar esse estudo hoje, para mais para frente iniciarmos o outro capítulo, mas, como eu falei na semana passada, eu vou deixar por conta da Marta continuar esse estudo dessa parte, porque ela tem mais conhecimentos mais aprofundados que eu nesta matéria. Conforme ela fez na semana passada, hoje ela vai dar continuidade nessas últimas mensagens, que são mensagens até um pouco menores, né, que a primeira. Então hoje e no próximo programa ela vai nos brindar com as explicações a respeito dessas mensagens, dessas instruções do Espírito de Verdade. Então, já dando início ao nosso trabalho, boa noite, Marta. Boa noite, Antônio. Vamos então dar prosseguimento, né, ao estudo desse capítulo, o Cristo Consolador, cujas mensagens são todas enviadas pelo Espírito de Verdade, Jesus, nós já vimos isso, e vamos então prosseguir com essas orientações, que na verdade são mais mensagens de consolação, né, que ele nos envia, e também a gente não pode esquecer que ele veio com essas mensagens nos ensinar. É interessante porque ele diz isso nesse item 6 que nós vamos estudar. Mas é sempre bom a gente recuperar a ideia no item 5 de que ele falou que nós devíamos estar atentos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. E a gente então vai só relembrar dessa orientação, né, do Espírito de Verdade, nos dizendo que nós devemos nos amar, isso nós todos sabemos, seja a religião que for, mas devemos também estar atentos a essa segunda admoestação que ele nos faz, que é a de estudarmos, instruirmos-nos. Isso é fundamental. E nós, como espíritas, sabemos que quanto mais nós aprofundarmos, estudamos e nos instruirmos, melhor nós compreendemos as orientações. Olha, se você melhor compreender as orientações, o que acontece? Melhor você e mais facilmente você coloca em prática, que é o objetivo maior de todos nós, sejamos de que religião for. É o objetivo de todos. Quando estudam as orientações do Cristo, todos os religiosos querem isso, colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Mas não podemos esquecer dessa orientação dele. Instruirmos-nos também, né? Porque a instrução é que faz o mergulho intelectual a fim de que você compreenda
aquela orientação que é moral, mas que você, sim, o aprofundamento intelectual, você não consegue perceber. Então vamos lá para o item 6. Veio também uma mensagem do Espírito de Verdade que chegou em Paris em 1861. A anterior chegou em 1860. Ele vem dizer o seguinte: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Olha que coisa magistral, né? Palavras maravilhosas. Um parágrafo mínimo, pequeniníssimo, e esse poder de síntese, né, a gente só localiza, só verifica isso em espíritos puros, espíritos de uma grandeza tal que eles conseguem ter esse poder de síntese, né? O poder de síntese, mas logicamente o poder de síntese falando tudo, né? Não é você simplificar e deixar 1000 coisas a serem desenvolvidas, né? A gente pode verificar, né, que aqui Jesus, o Espírito de Verdade, né, Jesus, deixou aqui a mensagem.2 no início do livro, nós temos essa mensagem, que é o prefácio, pelo Espírito de Verdade. E ele, em 4 parágrafos, ele desenvolveu absolutamente tudo o que nós precisávamos saber em termos de doutrina espírita, em 4 mínimos parágrafos. Então a gente vê, né, que o espírito evoluído, o espírito puro, ele tem um poder de síntese muito grande. Aqui nós verificamos a mesma coisa. E ele diz: venho ensinar. Então, mais uma vez, a gente relembra, né, que Jesus está aqui falando através do Espírito de Verdade, que é o nome que ele usou, para sempre em primeira pessoa. Venho ensinar, mostrando que ele é uma identidade, né? Ele tem uma identidade. Então, ele diz que ele vem ensinar e consolar. Olha que coisa, o quanto é importante a gente entender aqui a relação que ele falou no item anterior sobre instruirmos-nos. Então ele diz, ele veio ensinar. Quer dizer, para que a gente compreenda os ensinamentos de Jesus, o Espírito de Verdade, a gente precisa se instruir. Ele veio para ensinar, mas se nós não nos instruirmos, nós não vamos compreender. Então ele diz, e consolar também. Ele vem para consolar através dessa doutrina espírita, que é o Consolador, que vem tocando em todos os pontos que nós tínhamos ainda dificuldades para entendermos, sabermos, e que ficava aquele vácuo para nós, né? Aquela falta de orientação que nós não conseguíamos perceber e localizar. E ele diz que nós nos resignemos ao nível das nossas provas. Olha que coisa, quer dizer, cada um tem provas diferentes. E ele diz, vocês devem elevar em sua resignação ao nível de suas provas, quer dizer, cada um com o seu nível de provas, devemos, né, nos resignar ao nível delas. Quer dizer, uns com provas mais difíceis, outros com provas mais ou menos, mas todos precisam dessa resignação e elevar então a esse nível. E ele diz, chorem, podem chorar, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Ora, as provas, muitas vezes, são muito difíceis, muito duras, e nós precisamos chorar para desabafar. Então, aquela ideia, né, que não é uma ideia correta, que diz que você não pode chorar diante das tuas provas, sobretudo a prova da perda de um ente querido. Não, você pode chorar, ele está dizendo aqui. Chorem, porque a dor foi consagrada
no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, porque os anjos consoladores chegarão. E a gente tem esses anjos consoladores através de quê? Das mensagens que a doutrina espírita traz para nós. E que nos orientam e nos consolam. Ele segue: trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, olha, mais uma vez aqui, e eu é a identidade, primeira pessoa do singular, o divino jardineiro, ao cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. As cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino do nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Quer dizer, então, o que ele nos dá aqui? Nos mostra que nós devemos continuar seguindo, arando o campo, ou seja, nos trabalhando o coração, moralmente falando, né, para que no dia seguinte aquela rude jornada possa ser continuada, né? E ele diz, é uma rude jornada. Então, em momento nenhum, ele minimiza. Nós temos provas difíceis, sim. E temos até muitas vezes que chorar, porque o peso é muito grande. Mas nós seremos consolados, ele nos disse. Ele vai nos mandar esses anjos consoladores que a gente pode entender não de forma literal, mas de forma alegórica. A gente sabe que são as orientações desses espíritos, né, que vêm por ordem do Cristo, que trazem essas consolações. E ele diz para a gente continuar arando, trabalhando, para que a gente, em algum momento mais adiante, encontre esse repouso que vai chegar, né? E, no caso, ele diz que quando nós fecharmos, né, os olhos e se fecharem para a luz, nós sentiremos surgir e germinar em nós a preciosa semente do Cristo. Por quê? Porque, logicamente, que ele está falando aqui em luz e trevas de uma forma alegórica, né? Porque a gente sabe que isso não é por aí. Na verdade, nós sabemos que temos uma orientação de bons espíritos e espíritos mais atrasados. E essa luz significa as orientações dos grandes espíritos, dos bons espíritos. E nós, então, vamos começar a entender cada vez melhor as orientações do Cristo, e quando voltarmos, a cada vez que voltarmos ao mundo espiritual, voltaremos de forma melhor, né? E aí, com certeza, essas misérias, como ele diz aqui, os nossos esforços e as nossas misérias formam o tesouro que deve nos tornar ricos nas esferas superiores. Então vamos nos tornar ricos moralmente, espiritualmente, e não teremos mais aquelas dores terríveis que nos fazem chorar, como Jesus nos diz mais em cima, no início da lição. E ele segue: em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina: bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis.
para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. Maravilhoso, né? É algo assim de uma beleza tão grande, que nos consola, que nos orienta, que nos ensina, e essa poesia só pode vir mesmo do Cristo. E eu quero lembrar a todos que na Revista Espírita de 1866, em julho, o Espírito, né, Kardec, nos envia com uma certeza absoluta de que o Espírito de verdade é Jesus. Quando ele diz que ele é uma pessoa, é uma identidade, é um espírito. A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só, e pode ser considerada como um nome próprio. Está especificada no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. É preciso manter-se em guarda contra os que indevidamente se enfeitam com esse título. São fáceis de reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Então aqui está claro, é Kardec dizendo que é um só, né? Muito bem, e ele aqui nesse último parágrafo, o que nos fala? O Espírito de Verdade nos diz que se nós nos esforçarmos e aprendermos com ele dessa preciosa doutrina, que é uma doutrina consoladora, é o Consolador prometido, que nós vamos acabar com o erro das revoltas, que foi o que nos acompanhou durante todos os séculos, né, que permeiam a nossa existência. E, na realidade, essa revolta, que sempre nos levou a atitudes bastante difíceis, né, que geravam problemas sérios para nós, dificuldades muito grandes, nós vamos perder essa revolta, esse sentimento de revolta, quando nós conhecermos bem a doutrina e nos aprofundarmos nela e começarmos a modificar as nossas atitudes. Porque nós vamos perceber que são provas, riqueza e pobreza, e que com certeza, cada uma com as suas características, o importante é nós superarmos uma com resignação e a outra com generosidade, que é a prova dos ricos. E que nós, dessa forma, com certeza vamos chegar ao ponto, né, de chegar ao mundo espiritual livre, feliz, como ele diz aqui, livres e felizes, no seio daquele que nos criou frágeis. E, logicamente, nós teremos dado passos no processo evolutivo, saindo da condição de terceira ordem para segunda e primeira ordem. Então, com certeza é isso que nós queremos. E ele ainda nos oferece algo maravilhoso, que é a possibilidade de nós mesmos criarmos, construirmos esta mudança, este crescimento, porque ele diz, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila. Quer dizer, ainda teremos o mérito, né, de que nós é que construímos essa nossa evolução, esse nosso progresso espiritual, a fim de sermos os artesãos da nossa imortalidade. E no item 7, mais uma mensagem, ele segue dizendo, é o Espírito de Verdade, é uma mensagem que chegou em Bordeaux em 1861. Ele nos diz, eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos, os fracos, os sofredores e os enfermos. São meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro,
a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que se saciam com vosso sangue mais puro e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Que no futuro pratiqueis a lei divina, humildes e submissos ao Criador. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Então, essa mensagem, né, nos mostra o Espírito de verdade, falando que ele veio para nós que sofremos, para nós que somos não só os sofredores, mas aqueles que são fracos, aqueles que são enfermos. E ele diz que esses são os filhos prediletos dele. Quer dizer, não temos que nos envergonhar se temos dificuldades, se passamos por provas muito difíceis, não temos que nos envergonhar. Na realidade, Jesus diz claramente aqui, eu vim para vocês. Vocês são os meus filhos prediletos. E eu venho salvá-los. Ou seja, ele vem trazer uma mensagem que nos dará a condição, como nós falamos na mensagem anterior, de nos conhecermos, nos modificarmos e progredirmos moralmente, crescendo cada vez mais até chegarmos ao estágio de espíritos puros. Quer dizer, vamos sair do estágio de terceira ordem, chegaremos na segunda ordem. Né? E aí, lógico, depois da segunda ordem é inevitável que a gente atinja, né, o estado de pureza ou de primeira ordem, que é uma classe única. Né? Então, que nós não tenhamos vergonha, não achemos que nós somos inferiores porque estamos enfrentando vários tipos de problemas. Não tem isso. Ele disse que veio para nós. E ele diz que a gente não procure isso fora, porque procure nele. Porque, na realidade, ele diz, o mundo é incapaz de proporcioná-las. E é verdade, né? Qual de nós já não se sentiu, né, tão dolorido e até mesmo humilhado quando você tem alguma dificuldade, algum problema, alguma prova muito difícil e você tenta contar com algum amigo ou até mesmo um parente e ele não pode te oferecer nada. Pelo contrário, muitas vezes ele ainda te coloca até numa situação pior, né? Você fica por baixo, você fica se achando o pior dos piores. Então, porque você está procurando no lugar errado. Que nós procuremos no Cristo a nossa consolação. Força e consolação. Ele é o único que pode nos aliviar e consolar. E ele diz, Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Quer dizer, é um apelo através do Espiritismo, porque são os Espíritos falando conosco. São os Espíritos que nos falam e nos mostram tudo aquilo que nós vivenciamos na Terra, as consequências daquilo que fizemos, daquilo que escolhemos e de que maneira nós podemos resolver essa situação. E ele nos recomenda que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade possam ser extirpados de vossa alma, que até então era isso que nós fazíamos. Quando alguém vinha até nós para serem orientados ou até mesmo consolados, passando por um drama muito grande, nós éramos impiedosos, entendeu? E usávamos de mentira, errávamos, éramos incrédulos e não só prejudicávamos esse próximo que veio até nós, não éramos carinhosos nem caridosos, como nós ainda nos comprometíamos. Então, para que nós possamos refletir sobre isso, no próximo programa nós vamos terminar esse finalzinho aqui desse item 7 e fazer o último item, que é o item 8. Então, Antônio. Marta, o negócio é muito sério, né? É sério.
mas nós contamos com esse apoio. E isso que o Espírito de verdade quer nos passar, né? Que nós estamos enrolados por nossos próprios atitudes, mas não estamos abandonados. É por isso que eu gosto muito dessas mensagens, porque elas nos dão ânimo e força para enfrentar as coisas que estão por vir, provocadas por nós mesmos, né? Sem dúvida. Mas nós vamos continuar no próximo programa ainda neste assunto, e que nossos ouvintes esperem, porque realmente é consolador esse tipo de mensagem. Ficamos aqui hoje, mas no próximo programa daremos continuidade a tudo isso. Muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.